Aí, meu consagrado, olha com quem eu tô aqui hoje, com a fera, Jogão. um grande amigo meu, que já foi rival, já se estranhamos no tatame. E acho que eu devo muito a minha evolução a Luiz Max, né? Que antigamente era Luizão, agora é Luiz Max. Ganhou tudo. Eu devo muito a minha evolução dentro do jiu-jitsu na parte competitiva ao Luizão, que eu sabia que eu tinha que me preparar, eu sabia que tinha que comer melhor, eu sabia que eu tinha que descansar, porque eu sabia que ele ia estar lá. Ele ia estar lá e cada dia, cada final de semana que passa, a gente lutava todo final de semana praticamente. Todo final de semana. Eu não sei como que tá hoje, assim, até já cortando todo o protocolo aqui, como que tá hoje a competição pra molecada? Porque a gente se trombava todo final de semana. Se não era todo final de semana, vai exagerando, 15 dias a gente se trombava. Se não lutava, via outro lutar, era Campinas, São Paulo. Esse movimento existe? Como é que tá? Você sabe? Eu acho que pelo que a gente viveu lá atrás, não tem mais, né? Antigamente tinha muito evento nos finais de semana, valendo dinheiro, né? Nos absolutos para faixa preta. Então, hoje em dia não tem. Hoje tem muitos eventos da CBJJE e os da federação e confederação. Os eventos que hoje pagam premiação é muito pouco, né? Na nossa época, todo final de semana tinha 1 a 2 eventos e todos eram cheios. Eu acho que isso fazia a gente levantar uma boa grana nos finais de semana e isso incentivava também a gente estar sempre treinando, porque a premiação era só para os absolutos, né? Então a gente tinha que estar na disposição sempre. É verdade. E a gente rachava o dinheiro também, né? Mano, isso aí era um movimento muito, muito legal. Porque, tipo assim, a gente já sabia quem eram os cabeças. Todo mundo já sabia, né? Os caras que vai chegar e tal. Isso aí, normal. Só que aí a gente já chegava, ó. Sei lá, valia 3. Olhava ali o tamanho do muro. Ó, se eu voltar com 1.000 pra casa, já tá bom, né? Rolava uns papos desses assim, né? Hoje. Aí, de vez em quando. Aí, quando começou a dividir, que eu não acho errado, mas a gente sempre lutava. Sim. Né? A gente dividia nos bastidores e saia na porrada. Porque o meu professor me cobrava muito isso e eu também cobrava isso pros alunos. Aí eu tinha que dar um exemplo, né? Então, tipo, a gente divide tudo. Uma coisa tem nada a ver com a outra, a gente vai sair na mão. Aí o Digão também da G13, eu também era outro. Onde tava o carnaval, velho. Eu trombei ele no carnaval, velho. Na nossa época era eu, você, Augusto Ferrari, Rodrigo Ribeiro, Stefano Correia. Quem mais? Aí tinha o Paulo Miau que lutava os absolutos também. Nossa, o moleque da Cícero Costa, eu trombava no ginásio. Porque não tinha internet, você não sabia que o cara tava lá. E esses campeonatos, às vezes o cara escrevia na hora também. Tinha os bots. Aí você tava no ginásio, olhava, daqui a pouco me aparecia o Calazans. Você falava, não, esse cara tá fazendo o quê? E aí, Calazans, beleza? Não, velho. Estragar meu final de semana. E era todo final de semana. Luizão, vamos lá. Pratica jiu-jitsu há quanto tempo? Puta, mano, desde 2002. Você entrou no jiu-jitsu. Conta pra gente que um pouco que eu sei, que eu vi. Eu fui te conhecer, saber quem. Porque no jiu-jitsu é muito disso. Tipo assim, você ganha respeito saindo na mão, não adianta. Tipo assim, o cara. No jiu-jitsu, meu professor sempre me ensinou isso. Você quer ser respeitado? E não tá errado. Hã? E não tá errado, né? Sai na mão, velho. Não adianta, porque na internet hoje todo mundo fala pra caramba. Tá tudo bem, não tô julgando. Mas, tipo assim, respeito de verdade, você conquista, isso é conquistado. Então, quando você vai falar de um Luiz Marques, fala de uns Almeida, isso foi construído, velho, não se vende na farmácia, né? Então, meu professor sempre me ensinou isso, ó, quer respeito, mano, conquista o seu. E, tipo assim, onde eu ia com o Serginho, eu olhava o Serginho sempre, mano, lapela, os caras, e aí? Falei, pô, eu quero ser igual. E quando eu te conheci, você era marrom, mano. Quando eu te vi, pensei que. Aí eu tomei Luizão, que hora chega. Aí eu, né, já era preta, né? Luizão. Aí eu olhei assim, aí o marrom, aí se batendo em todo mundo. Falei, não, aí você lutou com o meu irmão. Foi. Aí, a partir desse dia, eu fiquei sabendo que era o Luizão. Com seu irmão, foi. Preta, marrom? Preta. E aí eu criei na minha cabeça que você já entrou mais velho. Eu entrei com 17 para 18, mas eu não sei se isso é real. Eu comecei no jiu-jitsu com 21 para 22. Foi no mesmo ano que eu iniciei a faculdade de Educação Física. E por ter um filho pequeno na época, não dava para conciliar muito competição, a faculdade, dar aula e trabalhar numa escola, que eu dava aula na escola. Então a competição para mim era o último dos planos dentro do meu planejamento de vida. E eu comecei a me destacar mais nas competições a partir da minha faixa marrom, quando eu treinava com o André Motoca, né, da G13. Duro pra caramba. Então ele me levou para o mundo competitivo e isso me ajudou bastante. E aí na minha marrom foi quando eu comecei a despontar e ganhar alguns eventos mais importantes das federações. Mas acho que na preta foi onde eu consegui aparecer bem mais nas competições importantes, tanto
na FP quanto na CBJJ e nos eventos que valiam grana no final de semana. Então, no decorrer das minhas faixas da azul até a roxa, eu tinha muito trabalho, então não dava para conciliar tudo isso. Aí, aos poucos, eu fui me reorganizando com o que eu precisava. Na verdade, o jiu-jitsu era meu plano B, meu plano A sempre foi a faculdade, e aí, com o tempo, o jiu-jitsu virou meu plano A. Entendi. Não sei se você sabe disso, mas o Peter hoje, por exemplo, tá puxando a fila no digital, empurrando os masters para fazer luta, até esse evento aqui que teve tem muito dedo do Peter, sabe disso, porque uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. Você tem noção, isso é uma coisa minha, tá? Você tem noção que você ajudou, você incentivou muitos caras que começaram depois? Eu recebi... Não sei se você tem esse... Não tinha. Porque na Almeida você impactou. Não tinha, mas na competição em si, os meninos que eram mais novos, que vêm se destacando agora na Master, o Leandro começou comigo, o Carmona falou comigo. Então foram caras que começaram mais velhos também, se destacaram na Preta Master de uma idade um pouco mais elevada, né? E é legal receber esse carinho, né? Saber que lá atrás você, de alguma forma, impactou isso, né? A gente vê o Peter aí também, nunca foi um cara se destacar em outras faixas, veio se destacar na Master também. E hoje o cenário na categoria Master é outro, né? Hoje a gente move a maioria da parte financeira dos eventos, né? Então acho que pra gente é bom esse cenário, a gente tem que continuar trabalhando em cima disso. Lógico que conciliar hoje a liderança de uma equipe, de uma academia, toma muito tempo pra gente. Então a gente já não consegue ter aquela mesma pegada, né, Diogão, de sair na mão, voltar para casa, a gente não tem o tempo de descanso, que geralmente um cara que está na fase de competição, mesmo que seja na massa, tem que ter para descansar. Eu acho que isso, pelo menos para mim, pesa muito hoje, né? Eu tenho uma rotina bem cheia, né, com os afazeres e responsabilidades. Isso me priva muito de treinar como eu gostaria. E também eu acho que eu consigo enxergar que eu já consegui fazer o que eu precisava fazer, não preciso provar mais nada para ninguém. Acho que eu conquistei as coisas que eu precisava, eu conquistei o respeito que você tanto comentou aí no começo Que é o que é mais importante. Eu acho que você sair de qualquer lugar do seu país e em qualquer fora, em outro país, as pessoas te conhecerem, eu acho que isso, para mim, tem muito mais importância. Lógico que não envolve só uma competição, né? Você ganhar títulos, mas eu acho que o mais importante do que ganhar títulos é a forma que você se porta perante as pessoas. Porque eu vejo muito atleta que tem um título ou outro e é soberbo, cara, e eu não sou isso. Para mim, se eu ganho, se eu não ganho, para mim indifere, porque os títulos que eu ganhei, para mim, foi uma conquista particular minha. Eram metas particulares minhas. Isso não vai mudar a essência que eu sou como ser humano. Da hora. Isso tem muito a ver com a academia. Por quê? Eu montei uma academia aqui no Tatuapé. Aí eu tô aqui há 10 anos, né, tal. Mas não foi fácil entrar, eu fui chegando. Aqui é a região do Pedra, a gente respeita muito, é um faixa preta de 300 mil anos atrás, é um cara que eu tenho um respeito grande, então eu vim devagarzinho, fui conquistando meu espaço e tal. Não é fácil entrar. Você vai lá na Solão, você abriu uma academia agora? Lá no Morumbi. Lá no Morumbi. Não é só chegar lá, alugar um espaço e montar um negócio. Se fosse assim, tinha um monte. Sim. Você vai lá, monta um negócio. Aí as pessoas da região, elas vão te validando. Tá ligado? E isso é real. E aí, vai naquela academia lá, que a gente vai trabalhar com famílias. Sim. E aí, não, vai lá, aquele ambiente é legal. E aí você vai conquistando o Gustavo fala, você conquista, você não tem 100 alunos. Você tem depois você tem mais um, Exatamente. depois o é único. Então você vai conquistando, tal. E esse movimento na competição, ele tem que fazer esse movimento de retorno para o seu business. Ele não pode andar na contramão. Sim. Não pode ser o rebeldão lá e tal e trabalhar para a família, não tem sentido. Então a gente tem que estar fechando esse ciclo bonitinho, né? Tipo, vou competir, mas eu dou um bom exemplo, conquistei o respeito, que a gente tanto fala, e isso vai resultar numa academia cheia, famílias envolvidas, e aí o sucesso tá aí. Aproveitando aqui que a gente tá aqui, eu queria que você falasse, eu tenho várias perguntas para te fazer, então várias fofocas aí. Várias fofocas. A Frates quebrou? Os caras, não, a Frates não quebrou. O que aconteceu? O que é a origem? É uma equipe? É uma academia? O LR voltou? Assuntos polêmicos. Mano, tem várias paradas. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta, já. Frates, respeito pela galera de lá, tudo certo. Você, Luizão, é Frates ou não é mais Frates? Não, eu optei em sair tem uns 3, 4 meses.
Eu acho que, como todo relacionamento, tudo chega ao fim, né? Eu acho que o período que eu fiquei na Frates, para mim, foi muito proveitoso, foi muito bacana. Mas eu não, tenho novos projetos. Vocês E, fizeram um trabalho, a gente fez um foi trabalho uma legal, né? campeã brasileira, não foi? Tipo, foi Foi, foda, velho. ficamos entre os primeiros aí, dentro das equipes grandes. Mas, no meu entender, acho que a gente não obteve muito retorno em termos de crescimento com unidades, que era o propósito. E isso, para mim, vendo como plano de negócio, não foi legal nessa parte, né? Não adianta você criar um nome externo, né, como equipe, e naturalmente isso não influenciar na parte de business, né? Então eu tenho uma visão diferente do jiu-jitsu, então quando eu optei em sair foi por conta disso. Eu tinha projetos que às vezes não estavam casando com as ideias dos dois sócios, e eu optei em buscar um caminho diferente, traçar o meu caminho da forma que eu vejo o jiu-jitsu hoje, estudando o mercado financeiro, né? Acho que o jiu-jitsu hoje é um plano de negócio, então quando você enxerga o plano de negócio e vê que ele tem uma rentabilidade, você tem que saber as estratégias adequadas para que você consiga seguir dentro do plano e fazer aquilo trazer um retorno financeiro para você, né? Da hora, da hora. Então, e aí ficam as amizades, né? Tiveram bons momentos ali, né? Sim, a gente fica, né? Lógico que nem todo mundo, às vezes. Eu acho que o mundo do jiu-jitsu é um pouco, cara, como é que eu vou falar? Cheio de orgulho, né? Então, às vezes a pessoa fica sentida porque você saiu, mas ele não entende o propósito. E cada pessoa tem uma fase. A minha fase na Frades passou, eu estou seguindo o meu caminho e torço para que todo mundo tenha sucesso. Eu acho que o jiu-jitsu ele é muito amplo, né? Acho que você consegue diversificar muito o trabalho dentro do jiu-jitsu. Então, eu acho que, por mais que eu tenha seguido o meu caminho, o Dani, o Rodrigo tenham seguido dele, eu acho que cada um consegue fazer um bom trabalho dentro do que tem de propósito, né? Eu acho que cada um tem um propósito dentro do jiu-jitsu, eu tenho o meu, eles têm o deles. As ideias não estavam mais batendo e eu acho que cada um tinha que seguir seu caminho. Então, por isso que eu optei em sair. Entendi. E aí, outra pergunta. A origem é uma equipe, é uma academia, é um movimento, é uma marca? Bom, na verdade, a Academia Origem ela surgiu de uma ideia de um aluno do particular que queria criar uma academia um pouco mais moderna, né? Ele tem um jiu-jitsu mais lifestyle e a gente estava num bairro nobre, a gente precisava criar uma academia que gerasse um pouco mais de impacto com o nome, né? Para a região onde a gente queria montar o espaço. E as pessoas perguntaram, por que você não quis ficar como LR para montar uma academia? E aí eu falei, e falo para todo mundo, estratégia de marketing, né? Quando você cria algo que a pessoa se sente pertencente, eu acho que isso vende melhor. Então, o fato da LR estar num bairro de classe média e eu querer montar uma academia num bairro classe A, isso teria um impacto diferente na hora de se vender. Então, criar algo do zero, novo, para mim foi desafiador, porque eu queria criar uma marca que, ao mesmo tempo, tivesse impacto, né? E as pessoas acabaram associando que iria ser uma marca de jiu-jitsu ou uma equipe. Não, eu queria criar uma academia que as pessoas se sentissem bem, né? O ambiente, desde do atendimento da recepção, a linha de produtos, a metodologia das aulas, e sempre intercalando com a marca LR, que hoje é a equipe que a gente representa. LR é a equipe. LR é A origem é a origem academia, é o modelo. É um braço. A origem ela vai virar um plano de negócio para quem quer construir uma academia de business, né, para um público diferenciado. Esse é o projeto da Vou te fazer uma consultoria com você aqui agora. Eu tive uma ideia de... Aqui a gente está chamando de Almeida Matriz, né? Aí tal, porque tem vários braços, unidades aqui perto. Eu tô com umas 6 aqui, Almeida perto. Vai sair mais uma agora, graças a Deus. Umas 6. Aí eu criei matriz mais pela comunicação, não é nada de tipo centralizar, nada disso não. Mas eu queria mudar, eu queria chamar aqui de Almeida Club. Você acha legal? Tipo assim, o Almeida, tipo assim, de vez em ser matriz, criar um negócio, tipo Almeida Club, tipo, que é um trabalho a gente trabalha aqui pra família. 2 a 4, 4 a 6, 7 a 12, 12 mais, adulto, massa e tal. Então eu dou todo esse suporte de aula, das 6 da manhã até 10 da noite. Aí eu queria colocar, tipo, aqui, Almeida Tatuapé, mas alguma coisa no sentido, tipo, de Almeida Club. Eu acho que quando você desvincula o nome matriz, você, na minha percepção, né, você cria mais vínculo com a marca, né? Quando você coloca, lá é a matriz, mas aí o pessoal fala, pô, mas tem É do Caio? a Almeida, hoje tem 3 irmãos, mas quem que é a matriz? É do Diogo, é do Caio ou do Gustavo? Eu acho que quando você desvincula a associação do seu nome ou da sua matriz e unifica o nome, fica até mais atrativo para os alunos, porque eu treino na Almeida do Jiu-Jitsu. Tá, mas em qual unidade? Tatuapé, Isso. Então, a gente tem muito disso. Em qual unidade você treina?
Se você analisar, a Aliança tirou. A Aliança Vila Olímpia não é mais matriz, a Jardins não é mais matriz, é a Aliança Vila Olímpia. Então tirou esse vínculo também. De matriz. Isso vende mais fácil Essa eu não também. sabia, já tô aprendendo. Eu vou pra cima desse meio da clube aí. E é Legal. muito louco esse negócio de aonde, porque tem. Não vou falar aqui qual equipe que é, porque é deselegante, mas tem caras que me indicam de bandeira que não é a dele. Isso acontece. Porque a gente cai nesse negócio, né? Que é um sonho, né? Você ter lá, eu tenho, sei lá, 1000 filiais, sei lá, 100 filiais, ou que sejam 10, que seja tudo padrão. E a gente sabe que não é assim. A gente rala. Eu acabei de chegar aqui e tinha um ventilador quebrado, ele viu. Aí eu cheguei, professor, não viu o ventilador quebrado? O professor, tava há mó tempo quebrado. Aí, pô, já tem me avisado. Então, tipo assim, é difícil controlar, tocar um negócio, uma academia. É. Tocar uma, duas igual, 3 e tal, 10. E aí existe esse negócio de, tipo, qual Almeida você vai? Na Tatuapé, Itaquera, não sei aonde. A gente não quer isso, a gente quer sempre, acho que toda equipe, né? Quer deixar tudo, pelo menos, um mínimo, ponto de partida um pouquinho maior, né? Mas aí, às vezes, acontece disso, de, tipo, o cara chegar assim, ó, você mora onde? Tatuapé. Aí tem equipe tal, tem umas 10 equipes diferentes aqui. Vai no Diogo. Eu sou esse cara que indica vocês. Vai no Diogo. Não, mas, pô, você é da minha equipe. Não, vai no Diogo. Que por que você quer, ela... Então, isso acontece, que é a moral que você constrói. Mas, enfim, vamos lá. Então, a origem ficou a academia, a origem academia, LR Como ficou equipe. E essa equipe está registrada em todas as federações. Está registrada em todas as federações. Foi a primeira coisa que eu fiz assim que eu saí da Frates, né? E a ideia é essa, né? Você já tinha essa parada, Já. né? Quando eu saí... Se quiser tomar água, pode tomar. Não, quando eu fui para a Frates, a gente tinha 25 filiais, né? Então todo mundo foi junto, né? Lógico que nessa transição de saída a gente acaba perdendo algumas filiais. Mas, como eu disse, né, o meu foco hoje, nesse momento, não é recrutar filiais. Eu acho que eu estou no processo de expansão de business, de outro negócio, com outros, né, caminhos, como eu comentei com você sobre a confecção dos produtos. Então, eu tenho uma visão diferente de plano de negócio. Eu acho que quando a gente associa muito a eu quero criar filiação, você cria uma responsabilidade muito grande de dar treinamento para o professor, captação, e às vezes na correria do seu dia você não consegue atender todo mundo de uma forma adequada. Aí o cara começa a reclamar que você não consegue dar atenção, que você paga uma filiação por mês. Então, quando você cobra algo, você tem que oferecer algo para o cara. Dá suporte, né? Dá suporte. E às vezes você não tem uma equipe preparada para isso e você também não tem tempo para fazer tudo isso. Então, acho que foi da onde eu desenvolvi um projeto diferente, né? Onde, né, quem quiser fazer parte do LR, eu não cobro nenhum valor, porém, eu vou dando suporte de acordo com as minhas necessidades. Lógico, né? Dentro da minha rotina de trabalho, eu vou destinar individualmente para cada professor o que ele precisa aprender. Hoje, o que eu vejo mais dificuldade no professor de jiu-jitsu é empreender. Ele não tem uma visão de empreender. Então, hoje ele precisa ter kimono em estoque. Ele não tem. Hoje ele precisa ter um material de venda, um planejamento de aula. Então, são coisas essenciais que precisam ter e a grande maioria não tem hoje no mercado. Então, quando você destina seu tempo para treinar esse professor, isso demanda muito tempo. Porque não é só treinar, é fazer ele mudar a cabeça dele, de sair de uma visão de professor de jiu-jitsu para empreendedor. Então, acho que as academias, a grande maioria, não cresce justamente por isso. O cara fala assim, você precisa fazer a separação das turmas. Tá, mas aí eu não tenho professor. Aí eu falo, qual é seu melhor aluno hoje? Pega ele, dá uma bolsa e ensina ele durante um período para preparar ele para saber qual é a melhor classe que ele consegue dar aula. Então, quando você dá esses pequenos caminhos para os seus professores, fica mais fácil. Então, por exemplo, hoje na minha unidade de Interlagos, a gente tem lá, somos em 7 professores. Cada professor tem um perfil específico para determinada turma. Mas, para isso, eu fui identificando qual era a melhor qualidade do professor. Entendeu? Eu não posso colocar um professor que está acostumado a trabalhar com atleta para colocar lá no Kids. Ele não vai ter paciência. Eu não posso colocar um professor que está acostumado a dar aula para adolescente e dar aula para Jiu-Jitsu Baby. Ele não está preparado para isso. Então, você tem que preparar cada professor para o seu cliente. Então, para cada turma, a gente tem um professor diferente. E isso ficou muito legal. Então, é isso que eu tento mostrar para os professores. Como você atender melhor os clientes. Porque hoje, o cara que procura uma academia, ele procura a qualidade de atendimento. Não adianta eu ter uma puta estrutura de atendimento na recepção e na hora que eu tenho que complementar a venda dentro do tatame, o professor não é capacitado para isso. Aí o cara fica uma semana e vai embora. Vai embora. É a taxa dele. A taxa de desistência aumenta, né? Sobe,
Verdade. Nossa, você tava falando aqui, tá passando um filme na minha cabeça aqui. Como é difícil, né, velho? Aqui na Almeida a gente faz capacitação o tempo todo. O tempo E todo. é cansativo, né? É, velho, porque, tipo assim, é um trabalho, vamos supor, de graça, né? Tipo assim, é que nem trabalhar com atleta, velho. Tipo, eu parei de trabalhar com atleta um tempo e voltei agora. Agora meu irmão me pediu, meu irmão, Diogão, por favor, me ajuda, tô sozinho de novo. Não, tá, aí eu, mano, amo meus irmãos. Eu falo, Caio, vambora. Aí eu, mesmo trabalho que o Caio tá fazendo lá em Itaquera, eu tô fazendo aqui pra gente poder juntar. Mas é ingrato, né? Hã? É ingrato, né? É, porque você trabalha de graça. Aí eu parei, eu tinha parado mesmo. E tá tudo certo, só que eu mandei todos os meus atletas pro meu irmão. E aí, só que aí foi. Vai acabando, o trabalho ele vai derretendo. Porque as pessoas vão desistindo, vão se machucando e tal. É o processo. Aí o Caio Diogo, me ajuda, vamos levantar de novo. Aí eu tô fazendo tudo de novo. Tudo que o Caio tá fazendo eu quero, eu tô fazendo aqui, só que do meu jeito, ele faz o jeito dele lá e tal. Aí a gente junta tudo pra pôr de frente, porque a gente tem esse negócio de time, a gente gosta, aí já é. Então é um trabalho de graça. Tipo assim, é de graça, todo dia de graça. Eu costumo dizer que não é de graça, porque É, a marca está sempre em evidência nos campeonatos grandes aqui de São Paulo. no sentido de graça que a gente gosta Sim, de sim, sim, sim. dar uma linha particular e ver um negocinho ali e tal. E aí, beleza. Aí agora eu tô nesse movimento de capacitar. Porque o Gustavo faz capacitação. O Caio, ele capacita bastante. Ele não precisa capacitar tanto, porque ele tem o time dele já fechado, Já de fechado. professor. Então, os estagiários ele coloca junto e aí o cara vai aprendendo. Sim. E é uma maneira inteligente de fazer. Eu não, eu tô sempre com um professor diferente. Inclusive, tem uns professores deles que estão comigo e eu capacito gente o tempo inteiro. Aí você pega um sábado. O Lucas participou da última, né? 4 horas. Pega um sábado, marca 4 horas direto de capacitação. Aí passa 15 dias, uma sexta, 4 horas direto de capacitação. Velho, você tá investindo um tempo absurdo ali. Que é um trampo que. E aí vai. Aí depois você tem que acompanhar, aí faz o tático, aí olha, isso não tá legal, isso aí fecha de novo, ajusta, e vai de novo. Aí agora a gente tá nesse movimento de gravar currículo de aula. Vocês têm esse movimento? Como é que... Não, a gente ainda não tem. Inclusive, uma das coisas que eu quero fazer em parceria com você é destinar um pouquinho mais do meu tempo para criar mais captação, porque hoje em dia tem muito professor no mercado, mas poucos são capacitados. Então, tipo assim, hoje eu estou ficando sem professor porque eu não tenho mais aluno para capacitar. Então, sempre que eu vejo um aluno que se destaca como um professor na hora de ensinar, eu faço uma Você pergunta tenta assim: puxar. você tem sonho de viver do jiu-jitsu? Pô, Luiz, eu não tenho. Quer começar? Só que esse processo é demorado. Então, quando você já tem algo mastigado para capacitar, é melhor. Só que, como você falou, toma tempo, cara. Toma tempo. Então, assim, se você tem alguém que já está na frente, que no seu caso eu acho bacana que você vem fazendo, eu acho que a gente consegue criar uma parceria legal, porque criar um bom professor hoje é difícil. E Mano. saber entender, como a gente estava falando, qual a melhor classe que ele pode dar aula. Eu acho que esse é o perfil mais difícil. Você pega hoje o público infantil e de criança. Cara, é o jiu-jitsu que mais cresce no momento. E é onde menos professor de jiu-jitsu quer trabalhar. Entendeu? Só que ele não entende que a fidelização de uma criança é muito maior que o de um adulto. O adulto ele deixa de treinar por N motivos. Mudança de endereço, Criança não. problema emocional, né? Enfim. E a criança, ela tá ali o tempo todo, porque o pai, ele investe na criança, no filho. Eu tenho filhos, então, tipo assim, entre escolher o meu esporte ou do meu filho, eu vou investir sempre no meu filho, porque eu acho que é importante. Com certeza. Então, a retenção da criança ela é muito maior. E se você faz um trabalho com um professor qualificado, essa retenção ela vai aí até a fase adulta. Oh. É como que eu penso, entendeu? Não, perfeito. E aí você tocando nesse assunto, que a gente vai fazer essa parceria, e o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Sabe o que a gente faz na Almeida? Isso já faz desde quando a Almeida existe. A gente... Porque aconteceu. E virou um modelo de negócio, virou uma direção. A Bianca, o Léo, o Raul, toda aquela molecada lá do projeto social que você viu crescer, você viu crescer. Vi, Você literalmente. acompanhou, literalmente, viu crescer. Eles passaram por todas as fases. Hoje eles são professores de jiu-jitsu. Só que a academia do Caio comporta, sei lá, 15 professores, um exemplo. E só que ele tem, sei lá, 30 possibilidades. E aí o que a gente está fazendo? A gente parou de. Antes estavam tomando nossos atletas, tipo atleta e professor, estavam tomando. Sim. Andamos tomando uns botes. Aí eu não quero entrar nesse assunto, não. Normal. Que é um assunto negativo. Faz parte. Faz parte. Tomamos uns botes aí, de beira de tatame, que a mágoa fica, que eu não acho legal. Mas o Caio mandou agora, faz uns 2 anos. O Celcinho é um parceiraço nosso, foi professor nosso, o Celcinho Vinícius, mano, Sim. amigo pessoal.
gente boa demais. Ele precisou de um professor. Todo mundo, de alguma maneira, às vezes, Precisa. Diogão! Falei, vai lá e fala com o Caião. Ou, não sei se rolou dessa maneira, nem lembro. Eu sei que o Honda tá trabalhando lá. Lutou até, acho que o Paulista agora. Acho que eu vi, ganhou. Tá. Aqui é muito bom de jiu-jitsu. Hoje ele é um homem, tem a família dele. Sim. E ele vive profissionalmente do jiu-jitsu. Ele dá aula na academia do Celcinho. Então, de alguma maneira, o Celcinho ele vai precisar de mais algum outro professor em algum outro momento, para a própria academia dele crescer. Aí ele vai dar um toque de novo. Entendeu? E aí a gente está fazendo esse movimento. Tem vários professores nossos, estagiários, tal, que nem agora tem o Thiagão faixa roxa aí dando aula, ele é personal, ó. Tá dando aula, é personal. Aí o objetivo dele é ter a academia dele, tá? Já tem toda uma direção que eu tô dando para ele. Mas, por exemplo, esse cara aqui, eu poderia chegar para ele e falar assim: aí, beleza, tá tudo certo, tá tudo bem, o que você quer agora? Quero crescer profissionalmente, pô. Vamos supor que aqui não tem mais espaço para ele, já tá tudo preenchido. Mano, vai lá com o Luizão. A gente agora tá começando a abrir esse movimento. E aí, Diogo, mas se você começar a entregar seus professores, como é que você vai crescer? Calma que ainda não terminei. Eu tô indo lá no projeto social, aí eu faço, o moleque tá no projeto social. Do projeto social, eu dou a bolsa pro moleque. Tá acontecendo isso agora. Tá rolando treino lá em cima lá. Esse moleque começa a treinar, luta um campeonato, kimoninho, vai pra federação, começa, sai da bolha, furou a bolha. Aí ele começa a querer estudar e começa a fazer ser diferente na quebradinha dele lá. Desse moleque do estágio, ele já começa a perceber que, pô, é isso. Ai, 16, 17 juvenil ali. É o que eu venho fazendo agora aos pouquinhos. Vem puxando. Só que, tipo assim, a nossa demanda é muito grande, a gente vai ter muito. Então vai chegar uma hora que você vai falar assim, Diogão, eu preciso de 3 meninos aqui assim, assim. Tem um rapaz meu que quer montar uma academia lá no Taboão da Serra, assim, assim, assado, tal, tal, tal. Meu, vou ver aqui uns moleques pra mandar pra você. Então, eu acho que esse tipo de movimento daqui pra frente vai ser cada vez mais comum. Na verdade, o que você vem criando é um modelo de negócio diferente. Você vem capacitando professores para direcionar para as outras equipes. Esse é um plano de negócio. E já tá feito. E aí, claro, eu vou crescer também. Eu não sei se eu quero ter outra academia. Talvez eu possa, que nem agora, o menino tem um aluno meu que tá montando uma. Aí eu já tô direcionando um daqui para ir para lá e já tô por outro lugar. Então, quando ficar pronto, ele já vai ter. Então, aí tem outro que vai querer montar uma outra academia ali. Pô, eu quero montar uma. Diogão, eu preciso de um professor. Aí eu vou lá e vou mandar. Mas, eu tô com uma puta ferramenta na mão, tipo, a possibilidade de ajudar os moleques. Vai pro Luizão, vai pro Celcinho, vai pra não sei aonde, começar a empregar os moleques. A ideia que a gente quer agora, né, como plano de negócio da Origem, a gente está já tentando já buscar um novo ponto para montar uma nova unidade. E o que a gente vai precisar? De professor. Sem professor a gente não cresce. Né? Então, aí a gente está limitado um pouco nisso. Tá? Por isso a gente queria tentar fazer essa parceria, porque eu preciso capacitar mais professores. Na minha unidade de Interlagos, eu venho capacitando bastante os juvenil. Então, tipo assim, Luizão, eu queria aprender a dar aula. Então você vai, eu vou te dar uma bolsa, você não vai pagar mais mensalidade, porém você tem que ter o comprometimento e ajudar todas as aulas infantis junto com o professor. Então você vai auxiliar os 2 professores que já existem dentro da aula. Você vai ser o 3º professor. E aí, aos pouquinhos, você vai construindo devagar um novo professor. Então eu estou tentando fazer esse trabalho agora. E a gente vai fazer. Aí, certeza que você está assistindo aí, deve estar pensando, pô, você vai ficar colocando. Eu já pensei isso também, tá? Você vai ficar dando professor pros outros. Você é louco, você vai ficar fazendo atleta pros outros, e não sei o quê. Eu já pensei assim também, viu? Tá tudo bem. Só que a gente é muito mais que isso. Quantos atletas deixaram de ser, que nem eram atletas ainda, quantos atletas a gente deixou de descobrir, de ver, de assistir, que parou no meio do caminho porque não tinha uma oportunidade dessa? Quantos? Hoje em dia, se você parar para analisar, a aula ela entra como auxílio, né, de formação de trabalho. E quando você se torna atleta, ensinar o que você aprendeu é uma forma de você estudar jiu-jitsu. E se você não tem esse incentivo, esse apoio, você acaba perdendo talentos, porque o cara precisa ter uma renda. Né? Se você não tem uma renda para você sustentar nas competições como atleta, você acaba, né, desistindo, que é o que acontecia na maioria das vezes. Então, quando você começa a incentivar o atleta desde muito novo a trabalhar com jiu-jitsu, você molda a cabeça dele para quê? Se eu não conseguir virar atleta profissional, eu já tenho uma profissão qualificada. E hoje tem uma profissão qualificada de jiu-jitsu, cara, a remuneração é muito boa. Você pega um professor formado hoje de educação física, que no caso é a minha área, o cara recebe R$17 por hora para trabalhar. O professor de jiu-jitsu numa aula particular, ele recebe mais de R$200.
entendeu? Se ele der uma aula em grupo hoje, ele recebe um valor mínimo de R$ 50, dependendo do local onde ele esteja. Se for num bairro melhor, ele recebe R$ 100 por hora Por hora, de aula em grupo, né? de aula em grupo. Então, assim, se você para analisar, é um valor significativo. Então, se você trabalha aí em 2 academias, 3 vezes por semana, você tem um salário muito maior do que um cara que passou a vida inteira estudando, tem um diploma acadêmico, entendeu? Então, isso faz muita diferença. Lógico, a capacitação de um professor de jiu-jitsu é muito mais demorada? Não é fácil? Requer mais estudo? Sim. É. Mas é uma fonte de renda, né? Hoje a gente tem o jiu-jitsu como atleta, como professor, como árbitro, como cara que trabalha em staff em evento, então a gente tem muito amplo isso. Então a gente tem que aproveitar, e o que você está fazendo de capacitar professores é algo que a gente não tem no mercado. E eu vou fazer. Entendeu? Eu já estou fazendo, só que assim, o resultado demora, né? Só que vai vir de leva. Eu quero tipo assim, final desse ano agora, um exemplo, final desse ano agora. Aí eu quero estar sempre em contato, né? Com você, com, sei lá, com o Cavaca da Vida, com o Celcinho. Os caras querem crescer e não tem professor. Liga pro Diogão, um exemplo. Liga lá pros Almeida lá, que pode ser que ele mande alguém. E eu quero realmente que isso seja real. Meu, o que a gente vai mudar de vida, pô, isso é normal, como eu falo agora. Moleque entra no jiu-jitsu aí com. Antes de entrar na fase adulta, aí, tipo, 17 para 18 anos, tem moleque que já tá ganhando mais que o pai e a mãe dele, velho. Dando aula de Isso é jiu-jitsu. verdade. Tipo, dependendo da situação que for, entendeu? Isso é real que eu já vi. Então, tipo, um moleque tá com 17, 18 anos, ele começa a fazer estágio, daqui a pouco, dentro do estágio, ele já começa a segurar uma aula em grupo, daqui a pouco ele já começa a ter 3, 4 particulares por semana, já era. Ele já tá ganhando mais que... E aí a família começa a entender e apoiar e o negócio anda. E aí, esse cara vai ter oportunidade na minha academia? Vai. Aí o João vai ter... Vai. Só que o Zezinho não tem mais espaço aqui. Aí esse cara geralmente para. Eu não tenho números aqui porque eu não fiz, mas eu, de sensação, quantos caras pararam Sim. no meio do processo? Porque, tipo, só tem oportunidade para meia dúzia. E tem uma outra galera que tá sem essa oportunidade, ela vai ficando. Entendeu? E aí, se eu conseguir alimentar essa ponta, que nem meu irmão tá mandando os moleques pra Dubai, agora tem Arábia Saudita. Meus irmãos também estão querendo ir pra fora. A gente vai ter um canal, Uma ponte fora, né? a ponte fora, isso vai ser legal. Só que mesmo na ponte fora, quantos vão? 3, 4, sei lá, 2 academias, 6, 7, entendeu? Se eu fabricar 50 aqui, E direcionar para cá, acho que ô, Luizão, leva, vai embora, ó, agora ó, os pais vão te buscar aí. Você criou um nicho diferente, né? A gente vê aí o Fábio durante muito tempo, né, fez curso para treinar empreendedores. O Cavaca vem fazendo isso agora. Ajuda muito, velho. Mas a gente nunca teve ninguém capacitando professor para mandar para o mercado. E você atingiu esse nicho. E eu tô fazendo, né? Eu procurei um nicho totalmente diferente também. Você procurou o seu. Da mesma forma que o Jura procurou o digital para trabalhar com outras coisas. Eu acho que isso é o caminho, né? Quando você entende que o jiu-jitsu tem vários nichos para você trabalhar, fica mais fácil você se direcionar a qual área do jiu-jitsu você quer atingir com mais excelência, né? Muita coisa para explorar, né? Já fizemos campeonato. Ó, o Lucas que tá gravando aqui, ele veio do Sul. Veio ele e a esposa dele. O Luizão não conhece, contar a história aqui. O Lucas veio a esposa, depois, através da Karina, e aí depois veio o Lucas. Largaram tudo lá, vieram pra cá. A esposa dele vai pegar a roxa agora e ele é faixa preta. Os dois são bons de jiu-jitsu. Beleza? Já encaixou aqui. Então, tipo assim, caiu pra mim com um presente. O cara já é faixa preta, educado, só não é muito bonito. É gente fina. Já adaptou, já encaixou, já tá gravando um negócio, já tá dando aula, não sei o quê. Então, tipo assim, só que eu não posso depender da sorte. Eu também não posso ficar amarrado, porque acontece muito também do professor achar que ele é o rei, tipo assim, eu não tenho outro pra pôr no meu lugar, começa a chegar atrasado. Eu já desliguei pro professor e falei, não, eu dou aula, dá licença. Não acontece? O cara acha que, tipo assim, você tá na mão dele. Porque não tem, tipo, ele sabe o jogo, tipo assim, eu dou aula pro Luizão. Aí eu chego atrasado, ele não pode falar nada. Se eu não der aula lá, quem é que vai dar? Eu sou muito direto com os meus professores nessa parte, né? Eu sempre falo, eu sou adulto, você é adulto. Quando eu contratei você, eu fui muito específico no que eu queria e o que eu quero. Se não tá bom para você, tá tudo bem, só me avisar. Eu só não quero criar uma inimizade e perder o vínculo de amizade que eu tenho com você ou de profissionalismo, né? Eu acho que hoje em dia, no mercado, cara, você tem que ser muito honesto com o que você quer na hora de contratar alguém. E a pessoa também tem que ser muito honesta. Luizão, isso aqui para mim não dá, dessa forma eu não trabalho. Tá tudo bem. O importante é você ser honesto. Agora, o cara
criar um comprometimento e depois lá na frente ele furar com você, eu falo, mano, comigo uma vez só. Eu, lá na academia, lá a gente tem um quadro de 17 funcionários na Interlagos e eu sou o cara que quase não fala, mas quando eu falo é para dar o corte final. Minha Entendi. esposa que vai gerenciando aos pouquinhos ali e ela sempre fala, ó, mano, não deixa chegar até o Luiz. Se chegar, ele já não vem mais para conversar. Se ele vinha uma vez só, na segunda ele manda embora direto. E para mim não importa, não importa quem seja, o tempo que esteja comigo. Eu acho que se você não está satisfeito no local onde você está, seja honesto. Eu acho que eu sou muito apto a ser flexível em relação ao que eu acordei com você. Não está apto? Vamos mudar. O que é bom para mim? Tem que ficar bom para você também. Se não dá, a gente tenta sempre achar o meio termo. Eu acho que isso é o que falta com as pessoas, né? As pessoas não têm comprometimento. E a mão de obra hoje, para qualquer área, está em falta. Qualquer área. Qualquer área que você vai pegar. Eu quero fazer uma manutenção disso, quero fazer isso. Não tem profissional qualificado. Isso é ruim. Os que têm, os que são bons, estão cheios de serviço. Isso para qualquer área. É verdade. Né? Nossa. E aí o crescimento está na mão de ter gente. E aí é uma dor que dá pra gente resolver. Não só eu. Quem quiser também hoje começar a qualificar professor, tá com pau. É o que precisa. É o que precisa. Eu fiquei muito na mão de professor, sabe por quê? Por misturar. Até quando eu tava fazendo psicologia, teve um estágio que foi feito teve de grupo. A gente fazia roda de conversa, fazia umas grupo terapia. E aí o que subiu no estágio aqui foi que o papel de professor se confundia com o papel de dono da academia. Então, e isso da minha parte, eu fiquei puto saber disso, da minha parte e da deles. Então, eu cobrava como professor, eles me recebiam como dono da academia, então eu era meio que um vilão. E aí, quando eu cobrava como dono tipo, como gestor, né, como gestor e tal, eles me viam como professor. E essa bagunça atrapalhou muito o meu crescimento. Então, tipo assim, eu tinha um sentimento com o moleque, eu gosto das pessoas que trabalham comigo. Eu trato meu filho, pô. Sim. Aí, beleza. Aí o moleque dava uma mancada que era pra, tipo assim, uma sequência de mancada que era pra tirar fora. Aí eu sempre dava um jeito de puxar ele de volta. Aí às vezes eu tirava e dava um jeito de trazer ele de volta. Que eu acho que quando eu rompi, foi muito difícil pra mim. Quando finalmente eu rompi isso, eu cresci. Que é essa postura que você tá. Tipo, minha postura não era essa. Agora é. Eu acho que assim, lá na LR a gente tem a minha esposa que trabalha, que é bancária, né? Durante muitos anos já. E a gente direcionou muito bem. O Luiz cuida do operacional, ela cuida dos funcionários, até um determinado ponto. Chegou ali, ela não consegue mais lidar com aquilo, aí entra eu. Por quê? Infelizmente, a gente tem que ser dono. Né? Você está gerindo o negócio. Aquilo te gera uma despesa fixa todo mês. E se um colaborador não está seguindo o que foi acordado na hora da contratação, é muito ruim. Então, a engrenagem ela para de funcionar. E aí começa a dar pequenas falhas. E lidar hoje com o ser humano é muito difícil, porque você tem que sempre pisar em ovos. E eu sempre falo, pô, na hora de contratar alguém, você é honesto com o que você quer e a pessoa ela te oferece que ela vai cumprir o acordo. Só que é o que você falou, o professor de jiu-jitsu ele tem um grande problema de ele achar que ele é o professor e ele é o dono da academia ao mesmo tempo. Então ele começa a criar hábitos que não está no script que você contratou ele. Olha, você vai dar aula para juvenil, seu limite é esse. Então, quando você coloca limites para o professor, ó, a sua aula é só de iniciante, você vai só até isso. Não adianta você querer passar algo que aquela turma não vai te oferecer. Isso. Então, quando eu consegui filtrar isso para o professor, me ajudou bastante. Então, às vezes você pega um professor que só trabalha com juvenil, aí você coloca ele para faixa branca, ele não consegue entender a engrenagem. Então, eu tive que identificar o perfil de cada professor para colocar em cada classe. E isso foi o que mais me ajudou. Então, hoje eu não tenho problema com os meus professores de jiu-jitsu justamente por isso. Porque eu tenho um faixa roxa que só dá aula para criança e para faixa branca. Eu tenho uns faixa preta que dá aula só para intermediário e avançado e juvenil. E tem outros dois que dá aula só para intermediário. Então, eu consegui, dentro desse nicho, separar a melhor turma que eu tinha de professor. Eu tenho um professor que dá aula só em um condomínio fechado onde eu moro. Aquele professor só atende condomínio, porque é necessidade especial, uma aula com mais paciência, com mais tranquilidade, né? O pai manda a criança descer, não está ali acompanhando. Então a gente consegue identificar melhor aos poucos. E o que a gente vem falando aqui agora hoje eu estou sentindo falta que mais para frente eu não vou ter professor para poder me atender, porque na academia nova a gente vai iniciar um processo de ter um novo professor. Eu já estou batendo cabeça aqui, eu consigo colocar, porque os meus professores que estão qualificados já estão com a agenda cheia. Entendi. Para mim é ruim. Sabe uma parada aproveitando que a gente tá aqui, né?
eu coloquei, eu coloquei uma vez, temos vagas, quem tiver interessado, quem tiver interesse, chama no privado. Tipo, Professor? professor. Meu, umas 50 pessoas me chamaram. Perguntando o valor, salário, não sei o que e tal. Aí meio que eu arquivei, guardei lá. Mas aí, tipo, eu não dei sequência, assim. Mas foi só pra fazer um filtro, assim, um testezinho e tal. E aí, às vezes, se vai lá, 50 pessoas entram em contato. Mas você vai fazer entrevista com os caras, devagarzinho, vai indo. Aí se separa, ó, esses aqui dá pra gente sentar pra ir pra uma próxima entrevista. Então, assim, pra tapar esse furo de primeiro momento. Mas depois que engatar na engrenagem com os moleques vindo em projeto social, já era. O que eu vejo hoje, Jogão, o que você está fazendo, a gente às vezes vai ter aquele respaldo negativo que é o quê? Puta, eu estou mandando um professor da Almeida para trabalhar na equipe do Celcinho. Esse professor vai ser o quê? Ele vai ser Celcinho ou ele vai ser Almeida? Eu acho que esse isso é uma parada pra... É só alinhar. isso é uma coisa que é a maior preocupação de quem tem um plano de negócio hoje, que quer montar uma academia. Tá, mas eu montei a academia, mas eu estou vinculado a tal equipe. Eu vou receber um professor de outra equipe e na hora de graduar, vai graduar por quem? Você acha que se você deixar isso muito alinhado com o profissional quem você está prestando serviço, que é o dono da academia, eu acho que é legal, cara, porque a maior preocupação eu vou contratar um professor de uma outra equipe, que talvez lá ele não tenha oportunidade, mas aqui eu tenho, e eu, como professor, vou ficar com respaldo do quê? Ele vai incentivar os meus alunos a graduarem pela minha equipe ou pela equipe que ele representa lá, onde ele foi enviado? É só conversar, fazer um combinado direitinho. Então acho o Honda, tipo, na verdade, o Honda, eu vi ele lutou lá e tal. Eu nem sei se ele tá na Almeida ainda, se ele tá pelo Celcinho, porque a relação nesse caso, né, do Rondinha, a relação com o meu irmão é uma relação de família, né? Então, tipo assim, a gente quer ver o bem dos meninos. Então, se ele tá O importante é estar seguindo o trabalho. Então, tipo assim, mas... E tudo é conversado. De repente, dá até pra fazer uma prestação... Conforme o jiu-jitsu vai evoluindo, pode chegar ao nível de fazer uma prestação de serviço de você manda esse aqui, o cara, meu, Diogão, eu não gostei, troca. E ter sabe, vai evoluindo. Ou não, ó, Diogo, eu quero fechar com você, só que é o seguinte, mano, quando eu mandar os moleques, vai trocar de equipe, e tá, beleza? Porque a minha finalidade, acredito eu, que são os últimos anos que eu vou dar aula, né? Tipo, acredito eu. Então, tipo assim, esse último tiro que eu vou dar, esses novos que eu vou formar, fazer essa máquina rodar, o meu objetivo é fazer os moleques se desenvolver e empregar a galera. Não tenho mais essa necessidade do cara ficar preso. Isso é legal. Porque antes eu tinha. Isso vai contra as regras que a gente aprendeu lá atrás. Da cultura nossa. Da cultura da equipe. Eu sou adepto a isso também. Eu acho que eu defendo a bandeira do jiu-jitsu. Hoje eu penso assim, antes eu não pensava assim. Não, tá tudo bem, viu? Aí a gente vai faixa preta reconstruído. Mas é mais ou menos isso, porque... Eu acho que eu sempre tive essa visão, né? Eu nunca tive essa visão, eu sempre travei, não, é Corinthians, é Palmeiras. Não. Hoje eu tô mais... Eu acho que o mercado, ele começou a crescer mais depois que as pessoas se desvincularam um pouco sobre aquela irmandade de representar uma bandeira. Eu represento a bandeira do jiu-jitsu, eu posso representar qualquer time hoje, porque eu preciso dela para competir, mas só para isso. Então, e a gente precisa também quebrar aquele vínculo do mestrão dentro da academia, né? Eu tenho lá na LR, eu dou aula dois dias na semana. Cara, eu não tenho problema nenhum de falar, mano, quem move a engrenagem da LR são meus professores. Claro. Entendeu? Mas eu demorei muito a quebrar esse bloqueio, até porque os meus alunos, quando eu competi, eles não iam treinar. Eu sempre colocava na cabeça deles o seguinte, mas e se um dia eu morrer? Vocês vão deixar de vir aqui? Então isso foi um trabalho. Mas quando é que começou a dar certo? Quando eu comecei a treinar os professores e a deixar a aula do mesmo formato. Então, tipo assim, o Luizão não está aqui hoje. Cara, mas é o professor Fábio que dá aula. Está em casa, a mesma metodologia, está seguindo o planejamento. E é isso. Então, acho que se a gente conseguir quebrar essa bolha que você está fazendo de capacitar professores e direcionar os seus professores da Almeida Jiu-Jitsu para outras equipes, eu acho que o mercado financeiro do Jiu-Jitsu ele tem a crescer como qualificação de profissionais. E eu acho que o professor que está recebendo o seu professor tem que ter essa mente aberta também. E fazer um acordo já de imediato, o que você quer que o cara seja? Você quer que ele vire a bandeira, troca a bandeira? Ou para você não vai fazer diferença? Porque, por exemplo, eu estou nesse momento precisando de uma ótima professora para dar aula na minha turma feminina, mas eu não consegui achar alguém no perfil que eu quero. E eu até tenho, mas ela é de outra equipe e eu não sei se isso vai ser confortável para o responsável da equipe ou para a atleta que eu quero chamar. Então isso também é ruim. É engessado. Entendeu? Então, tipo assim, se você tem essa qualificação aqui e tem esse acordo muito aberto, eu acho que é muito mais fácil. Por exemplo, se
Se você falar assim, Luizão, eu tenho uma ótima professora aqui, posso mandar para você? Eu falo, Diogo, então manda para ontem, porque eu estou precisando com urgência. Porque a gente vai iniciar um projeto na Origem para uma turma feminina, mas eu queria uma professora que fosse faixa preta e que fosse carismática e que tivesse bastante conhecimento, ou, se preferisse, fosse formada em educação física. Ah, Luizão, você está exigindo demais. Não, é uma exigência que eu quero, porque eu tenho um público diferente, mas ela vai receber bem para isso também. É porque o que ele tá falando, de uma galera que, meu, o professor de jiu-jitsu que tem uma formação em educação física, ele é diferente. Bastante. Tipo, ainda falar que não, ó, tipo, eu capacito, sei lá, tenho turma. Quantos tinha lá o Lucas na última capacitação? Tinha 30 cara? 30 professores ali? Velho, claro que não é uma regra, né? Mas, tipo assim, se pegar os caras que são formados, ou que estudou e parou no meio do caminho, que teve um contato, ou é cara que é pra frente, né, que estuda e tal, que não é limitado, ele entende tudo diferente. A aula tem começo, meio e fim, faz sentido pra ele. É o que a gente aprende na faculdade, né? Uma das coisas que me ajudou Faz muito. diferença, não faz? Faz. Eu falo que o que me ajudou muito na faculdade foi saber a limitação de cada aluno, né? Então, hoje, nas minhas turmas, eu prezo muito isso com o professor. Por mais que eles não sejam formados, tendo eu como professor, um educador físico formado, na hora de explicar Faz toda a uma diferença. dinâmica com o professor, eu falo, ó, cara, esse cara é limitado por isso, por isso, por isso, você tem que seguir nesse planejamento, essa turma é assim, assim, assado, então você já sabe identificar o perfil de cada turma. E talvez um professor de jiu-jitsu que não tem esse embasamento de conhecimento acadêmico fica um pouco perdido. Ah, vou matar os caras aqui, vou dar um treino old school. Cara, às vezes o cara não consegue. Então ele é limitado. Então o educador físico, a gente aprende muito na faculdade. Respeitar o limite de cada aluno. E é isso que a gente tem que fazer hoje no mercado, né? Eu tenho uma turma aqui que aquele vai me oferecer aquilo. Ah, mas ele não consegue te oferecer mais? Não. Então você tem que aceitar. É igual numa sala de aula. Eu tenho um aluno que é 10, eu tenho um aluno que é 9, eu tenho um aluno que é 7, e tem um aluno que passa pelo conselho. Ele passou do mesmo jeito, só que ele tem as limitações dele. E no jiu-jitsu, se você consegue entender que o aluno também tem a limitação de aprendizado dele, tá tudo bem. É padrão do ser humano isso. Da hora. Eu sempre converso com meus irmãos, com a minha esposa sobre isso daí. Mas é difícil você botar na cabeça dos caras que os caras têm que estudar e tal. Mas o bom é que hoje, nas capacitações, pelo menos, tipo assim, as lideranças estão capacitadas, estão formadas, então isso aí já faz a diferença. Agora você está sendo capacitado por uma galera que está abaixo, aí fica complicado. Mas se a direção da escola ela tem profundidade, a ideia é que todo grupo tenha profundidade. Sim. Então tem que mais tomar cuidado com isso. Agora, se pegar um cara que está numa liderança e o cara é meio limitado, não tem profundidade das coisas e tal, fica um trabalho meio pequeno. Uma coisa que eu falo, os meus professores que são mais novos agora, a primeira coisa que eu falo, vai lá e faz educação física. Ah, Luizão, mas eu quero viver no jiu-jitsu. Eu falo, pensa no plano A e pensa no plano B. Pensa que na pior das hipóteses você tem duas profissões. Pô. E se você tem uma profissão qualificada com diploma acadêmico, ela te agrega valor na hora de você dar aula de jiu-jitsu. E você vai ser um cara diferenciado de mercado. Muito. Então pensa como fosse uma captação a mais. Ah, mas eu vou à faculdade há 5 anos. Tá, o jiu-jitsu você estuda a vida inteira. O processo é mais longo. Entendeu? Acabou aquilo, o embasamento que você ganhou na faculdade não é 100%. Depois da sua formação, você vai buscando se especializar. Claro. Eu mesmo passei por academia de musculação, projeto social, trabalhei como professor na área escolar durante 10 anos. Cara, na faculdade, nas minhas aulas de educação infantil, eu faltava. Qual foi meu primeiro emprego com maior renda? Área escolar. E o cara que não frequentava as aulas práticas teve que fazer o quê? Engolir os livros, ler e estudar para poder aprender a dar aula na escola. Hoje eu sou capacitado para dar aula para qualquer tipo de ser humano, desde adulto. Eu atendo muito atleta, aluno, né, com lesão, né, de jiu-jitsu, lesão crônica. Não sou formado em fisioterapia, mas fiz a minha vida inteira. Então eu estudei muito sobre isso. Então hoje eu consigo atender como personal alunos que têm lesões. Então eu tenho parceria com alguns fisioterapeutas que eles só me dão o comando. Ó, Luizão, esse cara precisa trabalhar assim, assim, assado. Ok, dentro da musculação eu consigo atender as necessidades daquele aluno. Você curte musculação, né? Cara, eu não curto, mas assim, não curto o processo que a musculação em si tradicional te dá. Mas o fato de atender os clientes que eu atendo, que são alunos que querem fazer musculação para ter qualidade de vida, eu já gosto. Você vai dizer, porque eu consigo agregar o jiu-jitsu com a musculação. Entendi. Eu consigo mostrar para o cara que aquilo que ele está fazendo é para melhorar o jiu-jitsu dele. Então, todos os meus alunos, teoricamente, eles são alunos de jiu-jitsu. Os que não são, buscam qualidade de vida. Então, eu tento mostrar que a musculação,
convencional, ela é chata. Então eu dou uma musculação mais dinâmica. Entendeu? Entendi. Aí isso agrega elementos diferentes, tal. sim. E aí você consegue manter o aluno por mais tempo. Porque chega a musculação com o tempo, ela você não tem mais para onde ir. Entendeu? Quando você dá algo diverso, por exemplo, a cada 3 meses eu troco o planejamento dos meus alunos. Então eu sento e falo, ó, você precisa me trazer uma avaliação física, porque a cada 3, 4 meses a gente vai fazer uma troca de treino. Então eu vou dando estímulos. Legal. E quando o cara fica desmotivado, cara, aí a gente vai, ó, pausa, vamos diminuir a quantidade de dias, vai dar uma viajada. Então acho que esse trabalho que a gente tenta fazer com os meus, pelo menos eu faço com os meus alunos, agrega bastante, porque eu tenho alunos que estão comigo há 5, 6, 7 anos fixo, entendeu? Então acho que a musculação te dá, se você consegue trabalhar com isso, isso te agrega valor também. Eu dou aula de. Eu gosto. Sabe o que eu gosto de dar aula? Eu não gosto de dar aula de musculação, não. Mas eu também não sou bacharel, eu só tenho licenciatura. Eu também nem posso dar aula de musculação. Mas eu dei aula de musculação pra caramba já. Já tive academia de musculação. E dava aula. Eu gosto de aula particular de jiu-jitsu, velho. A aula particular de jiu-jitsu, ela força eu estudar, sabe? Sim. Porque os seus alunos vão ficando bom. Chega uma hora que ele começa a fazer umas perguntas, ele começa a te puxar. E tipo, eu sempre tive essa parada, e eu curto. Eu não gosto de ficar tomando posição. Eu gosto de duplinha. Hoje é duplinha, dou a aula, aí eu fico discutindo, detalhe e tal. A maioria dos meus alunos hoje de jiu-jitsu, eles são faixa pretas, né? Olha que da hora. Então já tem que treinar. Mas eu sempre levo um aluno de sparring, né? Eu pago um salário para esse menino que me ajuda às vezes nas aulas. Ou às vezes alguém que se oferece, diz, não, posso te ajudar nas aulas? Porque eu aprendo por tabela, eu falo, porra, com toda certeza você pode. É porque a gente não aguenta mais colocar o joelho no chão, apoiar o braço. Isso. E às vezes a aula é muito cedo também, né? Aí você não está na disposição de fazer rola às 6 horas da manhã, aí você chama alguém para te ajudar. Isso agrega bastante, né? E eu fujo um pouco do que as pessoas estão acostumadas numa aula particular. Então, por exemplo, você vai fazer uma aula particular comigo. Eu peço para você rolar com alguém e eu te coloco em situações de fazer guarda, de passar guarda, para eu entender aonde eu vou direcionar o seu jogo. Por exemplo, eu vou olhar o Diogo. Então, Diogão, seu jogo melhor é a guarda fechada, cara. Eu tô nas suas pernas. Vamos ver como vai ser o jogo em pé. Aí eu vou ver seu posicionamento. Então, dali, eu trabalho com os meus alunos por blocos. Então, por exemplo, ó, eu entendi que a sua deficiência hoje ela é guarda aberta. Tá? A gente vai trabalhar 10 aulas só com guarda aberta. Entendeu o conceito de guarda aberta? Agora a gente vai trabalhar um outro tipo de situação. Então, eu sempre vou criando métodos para que eu consiga aprender o aluno mais tempo. Entendi. E ele vai sabendo essa progressão, né? Isso. Não adianta eu, como professor, falar assim, eu vou te ensinar a minha melhor guarda. Às vezes o cara não está precisando daquilo. Eu acho que o maior erro dos professores, quando contratam uma aula particular, é querer mostrar o que eles já sabem fazer e não atingir as necessidades que o aluno precisa. Eu fui cortar o cabelo, aí eu tô treinando com fulano, meu professor lá, tal, legal. Eu fiz uma aula particular, e aí, gostou? Não, eu gostei. O cara falou, gostei, mas ele não me perguntou o que eu queria fazer, ele me passou a posição, eu fiz. Mas e aí? Eu não fiz mais não, que eu achei estranho. Aí eu fiquei quieto, né? Guardou pra você? Que é ou não, tal. Aí eu cheguei em casa, já anotei capacitação de aula particular. Porque tem que fazer uma anamnese, né? É uma coisa que eu gosto. Uma das coisas que eu falo bastante. Como é que se vende uma aula particular? Né? Outro dia eu tava na academia lá, na academia nova, um aluno recém-operado de LCA, reclamando e tal. Aí ele, não, fiz e tal, estou voltando, mas o joelho tá sempre inchado. Eu falei, vem cá. Mostrei 3 exercícios aqui para ele no tatame, com peso corporal, e ele falou, faz isso todo dia. Ele falou, você tem horário? Falou, aí eu uso uma estratégia da escassez, né? Falei, cara, eu não tenho, mas eu posso ver. Fala para mim o que você talvez precisa e eu vejo se eu consigo te atender. Então eu fiz uma venda de uma aula particular em 5 minutos. Eu apenas direcionei o que o cara precisava fazer em casa. Eu sei que o cara não vai fazer e ele me contratou para fazer aula particular. Então hoje ele faz aula particular comigo de musculação 2 vezes só para se recuperar da lesão que ele teve de joelho. E poder dar uma treinadinha. Se eu não entendesse da lesão dele, entendeu? Eu perderia um cliente. Então acho que falta muito hoje para o professor de aula particular, seja de jiu-jitsu ou de musculação, é entender a necessidade do aluno. Não é a minha necessidade como professor, é a necessidade do aluno. Então é o que você falou. Eu vou conversar com o aluno, entender o que ele precisa, entender os pontos falhos. Levantar a demanda, né? E em cima dos pontos falhos, eu dou o direcionamento. E é legal porque o aluno sabe que, a gente vai fazer 10 aulas de meia guarda, um exemplo. Acabou meia guarda, se precisar de mais 5 aulas, a gente vai seguir no planejamento, porque você ainda não entendeu 100%. Entendeu? Agora a gente vai sair da meia guarda, a gente vai iniciar da guarda Z para a guarda fechada para uma guarda aberta.
Aí a gente vai trabalhar mais 10, 15 aulas. Então o aluno ele sabe que ele tem metas. Então eu vou diversificando o jiu-jitsu com ele e ao mesmo tempo colocando em prática o que ele já treinou. Da hora. Entendeu? Acho que é o caminho mais fácil que eu entendi para atender o meu aluno e fazer com que ele fique mais tempo comigo como professor de aula particular. Entendi. Entendeu? Legal, hein? É isso aí. Vamos pra posição agora? Bora? Fechou. E aí, galera, gostaram? Valeu. É só seguir a gente aí. Não deixa... Como é que é o sininho? Sou novo no negócio aqui. Não deixa de... Como é que é, Lucas? Seguir, compartilhar e ativar o sininho. É isso. E eu vou estar trazendo aqui, o Luizão tá estreando o canal, né? Eu vou estar trazendo aí toda semana, eu vou estar tentando trazer um bate-papo. E a gente quer falar de tudo menos de jiu-jitsu. Só que hoje, especial, o Luizão vai dar um seminário daqui a pouco e tal. Mas eu vou fazer vários quadros aí, com várias pessoas diferentes, em ambientes diferentes. Vou estar tentando sempre trazer um negócio legal aí pra vocês, tá bom? Só acompanhar. Valeu, Luizão. Obrigado, hein, mano.